muita gente do SUS, né, e das práticas integrativas não conheçam a bioenergética, né? E a gente conversou bastante, inclusive porque a gente produziu, né, depois da ampliação da política, né, um caderno, né, que é o Conhecendo as PICs, que acabou que por situações, né, políticas aí do Ministério, acabou que é o único a única edição, né, dessa coleção, né, foi o da bioenergética, né? E a gente conversou bastante sobre as contribuições da bioenergética na saúde coletiva, como é que isso poderia se dar. Então, talvez seja algo, né, que a gente poderia, né, trazer para as pessoas do mundo das PICs que não conhecem, né, a bioenergética. O que você acha? Se você quiser também trazer alguma coisa lá dos eventos, pode complementar. Sim, maravilha. Rapaz, eu não sabia que acabou sendo o único caderno. Isso. Nossa, fiquei impactado agora com essa notícia. Eu pensei que tinham saído alguns outros. Então, tinha Então, alguns em produção, né, em alguns em diálogo, né, mas né, as várias mudanças políticas que tiveram no ministério, né, não permitiram isso ali no tempo que ainda eu e o Paulo tava na gestão, né, e aí depois, no final do ano passado, a gente sai da gestão e esse processo, né, que eu saiba, ele sim, realmente foi descontinuado, né, mas quem olha sabe só. depois o ministério resgata, né, essa coleção. Pois, mais um motivo, acho que para valorizar essa produção, então, que a gente Sim. fez, né? Fiquei muito contente, assim. Não, não triste por um lado por saber que não saíram os outros, né? Mas Uhum. contente assim de ver a importância e de que bom que a gente conseguiu pegar essa janela, né? Assim, e produzir esse material. E acho que um dos motivos é justamente por isso, porque a análise bioenergética ela talvez não, ela não é tão popular, né, do ponto de vista do conhecimento, como algumas das práticas, né, que já são mais familiarizadas para muitas pessoas. Então, se a gente, sei lá, olha para o reiki, né, talvez para a própria acupuntura, o conhecimento já tem sido bastante familiar. A análise bioenergética ainda não. Então, eu vou falar um pouquinho, né, da bioenergética ou análise bioenergética propriamente dita. Então, ela vem de uma tradição que eu acho que é interessante falar isso assim, né? Da onde vem a análise bioenergética? Vem de uma pessoa que chamada William Reich. Ele foi um exímio psicanalista. Ele cumpriu uma função muito importante, inclusive na década de 20 do século passado, no ciclo psicanalítico de Viena, ali atribuída por Freud, né? Freud pede a Reich para cumprir uma função que é de ser o coordenador dos seminários da teoria da técnica analítica. Então, Reich, assim, resumidamente, né, tem muitas coisas que eu poderia falar dele, mas fundamentalmente ele era um analista que tinha uma capacidade, né, de leitura, de compreensão, de análise clínica muito profunda, né, e de entendimento do manejo clínico e terapêutico. Então, ele cumpriu essa função e ele foi, então, criando uma dissidência da psicanálise à medida que ele começou a perceber que o corpo ele cumpria uma função muito importante, vamos dizer assim, em todos os processos mentais e psíquicos, né? E quando eu digo assim o corpo, né, uma das coisas que Reich observou, por exemplo, foi como a respiração ela interferia diretamente assim no estado mental da pessoa, né? Uhum. Então, se aquela pessoa estava relatando algo que gerava muita ansiedade ou raiva ou medo, existia uma alteração na respiração daquela pessoa, né? A respiração ficava mais ofegante, uma respiração extremamente contida, né? E sem vigor. E ele foi começando a perceber então que os processos psíquicos, os processos mentais, são eventos corporais e vice-versa, né? Existe uma unidade mente e corpo.
E a partir daí ele foi criando algo que acabou sendo bastante autêntico assim no campo da clínica e tendo que romper com a psicanálise. E a análise bioenergética é fruto disso, né? Uhum. O Alexander Lowen, ele foi um aluno de Reich, ele fez análise com Reich e ficou muito envolvido, né, com toda essa construção do conhecimento clínico que Reich foi desenvolvendo e focou a vida dele, né, focou o trabalho dele para essa área. Então, o Lowen, ele se forma em medicina já tardiamente, assim, ele vai fazer o curso de medicina após os 40 anos de idade, porque ele conhece Reich nesse período, ele vai se trabalhar pessoalmente, ele fica encantado com as ideias de Reich, e depois ele percebe que aquele conhecimento, né, impacta na vida dele de tal modo que ele precisa aprofundar isso e deseja levar isso para as pessoas. Então ele segue o trabalho com as bases haitianas, mas ele vai se dedicando a esse trabalho clínico, né? Uhum. A princípio, a análise bioenergética ela vem então como uma psicoterapia corporal, ou seja, ela segue os moldes do que seria um trabalho de uma psicoterapia, mas com um diferencial, né, que é do trabalho corporal. Hoje em dia é Uhum. muito comum, assim, não diria que é muito comum, mas é mais comum o campo das psicoterapias se abrirem para o corpo, né? Então, hoje em dia, qualquer abordagem da psicologia, por exemplo, leva em conta a meditação, ou seja, Uhum. já entende a importância da respiração, né? Uhum. Mas há 80 anos atrás, né, isso era algo extremamente pioneiro, né? E Sim, sim. então o trabalho clínico vem com essa pegada da psicoterapia olhando para o corpo e Lowe então ele começa a desenvolver uma série de exercícios, Uhum. exercícios que a princípio ele vai desenvolvendo na prática clínica dele, né, com os seus pacientes e praticando nele mesmo e com o apoio do John Pierracos, que é um outro médico que trabalha com ele, e ele vai começando a ver o benefício desses exercícios. São exercícios que fundamentalmente ajudam as pessoas a desenvolver o autodomínio pessoal, né? Uhum. Ou seja, essa capacidade que envolve essa autoconsciência, essa autopercepção, essa autoexpressão também. Então, a capacidade de você se comunicar de maneira consciente, de você se perceber de maneira consciente e de você ter um certo domínio sobre essas coisas, né? Uhum. Então, os exercícios Só, eles vão ajudando a gente, sim, você me permite um comentário, né? A gente tem, né, né, uma divisão, né, dentro da nossa, digamos assim, da nossa visão ocidental, né, do ser humano. A gente tem uma divisão muito grande da mente, né, e do corpo, né? Algo que vem, né, talvez até mais antigo, uma divisão, né, da alma, do espírito e do corpo, né, como algo menor, né? E aí depois, né, né, numa era, né, já uma separação da religião, a gente tem justamente essa mente, essa racionalidade, a consciência, né, como algo em si, né, e o corpo como algo à parte, né? E aí de repente eles sim, vêm, né, o Reich vai fazer isso, como você está trazendo, depois o Lowen, né? Eles vão reconectar e dizer assim, olha, isso não está tão dividido assim, né? Ou tanto os processos psíquicos, né, e da consciência têm efeitos no corpo, quanto o contrário, eu posso atuar na mente a partir do corpo, né? Então, acho que essa uma reaproximação que naquele período, né, ninguém falava disso, né? A cisão era muito grande, né? sim. Isso que você traz é um aspecto muito importante, Daniel, né? Essa cisão, né, estrutural que a gente tem de corpo e mente. E, de Uhum, fato, é nesse momento, inclusive, onde a gente está indo para uma biomedicina, né, que compartimenta o corpo, né, em várias áreas, em várias especialidades, onde a gente vai criando as subespecialidades médicas, onde vai começando a existir, por exemplo, a psicologia enquanto ciência, a psiquiatria enquanto especialidade e várias outras.
é que Reich está lá para dizer, puf, eu não separo corpo e mente, né? Ou seja, os processos de adoecimento psíquicos, eles não são, né, estanques, assim, eles não são Uhum. dissociados do corpo. E é lógico que hoje, com todo o conhecimento das neurociências, do funcionamento do sistema nervoso, a gente pode dizer, o sistema nervoso autônomo é o inconsciente, ou seja, todos os nossos processos fisiológicos vegetativos, eles estão diretamente associados ao que, de certa forma, Freud falava que era o inconsciente. Mas naquela época, né, essas associações elas não existiam. Elas só vieram ser refeitas a partir de todo um desenvolvimento do campo das neurociências aí nas últimas décadas. Então, é, a gente estava caminhando para um processo de cisão muito grande, né? E foi lá que Reich disse, não, eu não cindo. E uma influência filosófica muito grande em Reich é o pensamento de Bergson, né? Henri Bergson, que é um filósofo vitalista, assim, ele está na base, né? Influencia o pensamento vitalista, que serve de base, inclusive, para esses sistemas médicos bastante afins, né, ao campo das práticas integrativas, como, por exemplo, a homeopatia, a Uhum. antroposofia, né, e outras perspectivas também, mais orientais, que tomam como base uma certa visão vitalista. Então, Reich ele era bergsoniano também, né, e essa concepção vitalista ajudava ele a também não cindir, né, mente e corpo, mesmo que ele ainda não tivesse bases, talvez fisiológicas tão específicas para essa explicação. Mas ainda assim ele fez muitas pesquisas laboratoriais de biologia básica, o William Reich, onde ele comprovou, por exemplo, como o câncer, né, ele tinha uma relação direta com a falta de oxigenação de determinadas células. Então são estudos assim que ainda hoje, né, alguns laboratórios alternativos aí da biologia, quando estudam esses trabalhos autorais reichianos, se surpreendem pela visão complexa de biologia que ele trazia já naquela época.